Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje vamos estudar a lição 10, que traz como tema As profecias despertam e traz esperança. Na aula de hoje estudaremos com base em Jeremias capítulo 1, Joel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 1. Estudaremos os profetas maiores, profetas menores, todo o conteúdo da sua profecia, ok? Também profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, tudo dentro do assunto a respeito da mensagem profética que traz esperança. Amém? Então, de acordo com a nossa lição 10, as profecias e a esperança contida dentro do texto. No tópico de número 1, nós temos o dicionário Vini dando o seu parecer a respeito da profecia. Ele diz o seguinte, que profecia significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer ao presente ou ao futuro. Aí temos uma nota bíblica, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Esse texto nos leva para os 3 tempos dentro da eternidade, porque o homem, o tempo presente debaixo do sol, tem um cronômetro, tem um relógio. O homem ele vive dentro do presente, passado e futuro, ok? O que é isso que nós estamos mostrando? É que na eternidade, esses 3 tempos estão lá. Dentro da eternidade. Então, João ele pode ver as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque lá na eternidade não tem cronômetro, não tem relógio. Então, todas as coisas, futura, passada e presente, Deus pode revelar no agora. Por isso o nome do Senhor Deus, ele é o Eu Sou, aquele que está presente. Amém? Agora veja o texto que fala sobre isto, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto. Primeiro, que tens vistos, isto é, passado. Depois diz o seguinte, e as que são, presente. E as que depois destas coisas hão de acontecer, futuro. Então, mostrando dentro do assunto do Apocalipse 1, verso 19, João ele escreve as coisas que tem visto. Então, vamos anotar aí para ver como vai ficar aqui, ó. Passado, as coisas que são, presente, e as que depois hão de acontecer, futuro. Então, esses 3 tempos estão aqui, presente, passado e futuro. Aqui é o tempo humano. Então, quando ele vai falar dentro das 3 dimensões da eternidade, ok? Então, qual será o estado do verbo que ele vai descrever? Então, naturalmente, será difícil para qualquer ser humano descrever as coisas do céu dentro do tempo humano. Então, ele pode ver os acontecimentos futuros da história dentro do isto é, das coisas que são. Mas, para nós, ainda hão de acontecer. Por isso que a maioria dos verbos que João vê o futuro, ele disse, João viu a cidade. Então, é como se já estivesse a história nossa do futuro, já na eternidade, já é do passado. Porque Deus, veja aí, dicionário Vini, descrição antecipada da vontade de Deus. Então Deus pode pegar a história lá do final e trazer para agora. E foi isso que foi mostrado João, profeta do Novo Testamento, que foi revelado as coisas que breve hão de acontecer. Amém? Deixa eu mostrar isso de uma forma
praticar. Abra sua Bíblia, Apocalipse, vamos ver os textos. Amém? Então, o texto está em Apocalipse capítulo 5, vou deixar anotado aqui, certo? Apocalipse 5, veja aí, 2 ao verso 6. Diz o texto: Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Então, João, ele entra no céu, já depois na terra, depois que Jesus já é assunto no céu. Isso é importante saber, irmão. Jesus já estava no céu, e quando João ele vai ao céu, Jesus já está lá, por causa do tempo humano. Jesus morreu, ressuscitou e foi para a glória. João só morreu depois de Jesus. Mas presta atenção no texto, para vocês verem esse tempo presente, passado e futuro. Vamos lá? Então João disse o seguinte: quem é digno, melhor, vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro? O anjo dizendo, o anjo forte, o querubim, de abrir o livro e romper os seus selos. Então ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aqui parece que nem Jesus está na história, porque nem no céu, então não, Jesus não estava, pelo verso 3, Jesus não estava no céu, nem estava na terra, nem debaixo da terra. Aí diz que este, que nem estava no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não foi achado para abrir o livro, nem olhar para ele. Eu vou já explicar sobre isto. O versículo de número 4. E eu chorava muito. Ora, irmão, a primeira coisa que a gente quer ver quando chegar na glória é o Salvador. Amém? Nós o veremos como ele é. E João chegou lá, não viu Jesus. Não viu Jesus, não viu. Está escrito que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. No verso 4 diz, e eu chorava muito, como também chorava eu. O Salvador que andou comigo 3 anos de ministério, meu amigo, o amigo do peito, do coração, aquele que eu colocava a cabeça e ficava ali. Porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E eu chorava muito. Versículo 5. Então disse-me um dentre os anciãos, e presta atenção, dentre os 24 anciãos, um deles disse o seguinte: não chore mais. Aqui vai mudar o cenário. Porque diz o seguinte, ó, eis aqui, então se alegre, João, porque chegou aqui, nesse momento, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então, dá para perceber que Jesus, ele estava entrando nas portas do tabernáculo celestial. Apocalipse 11, 19. Isto mostra que quando Jesus está adentrando, então ele não está na terra. Então o versículo está certo, quando diz, e ninguém na terra. Como ele ainda não tinha entrado dentro do céu, então o verso diz, e ninguém no céu. Também está certo. Como ele tinha ressuscitado dentre os mortos, então ninguém debaixo da terra. Então a Bíblia não erra. Ela está mostrando que Jesus está no percurso, no caminho, quando os discípulos estavam olhando a Atos 1, 7 ao 11, que diz que os discípulos estavam olhando e Jesus ocultou em uma nuvem. E lá no Salmo 24, está abrindo-se as portas para entrar o Rei da Glória. Ok? Aí no versículo de número 6, vamos para o 5. Um dos anciãos disse, não chore mais. Eis aqui, aí ele vai ver agora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Jesus já tinha entrado na cidade pelas portas, sido introduzido, os anjos em coral, cantando, louvando, quem é digno, e agora apresentado a João. Glória a Deus. Verso 6. E vi entre o trono e os querubins, e entre os anciãos,
João diz, e eu vi. Não foi apresentado Jesus como leão da tribo de Judá? Veja aí, versículo 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí quando João olha para ver o leão, aí João vê, sabe o quê? Um cordeiro. Presta atenção no verso 6. E vi um cordeiro em pé. E agora, irmão, ele viu um leão ou viu um cordeiro? O texto diz que foi apresentado o leão, mas ele viu um cordeiro. Isto é bem fácil de entender, por causa dos tempos. Amém? Do tópico de número 1, que as profecias, ela revela de antecipação o quê? A vontade de Deus, descrita. Deixa eu fazer aqui na lousa, vamos lá? Amém, meus irmãos? Então vamos descrever aqui, ó, certo? Vamos descrever aqui exatamente o quê? Traçando a linha, terra, certo? E céu. Então João estava onde? Na terra. E ele foi para onde? Para o céu. Lembra? Em espírito, no dia do Senhor. Só que quando chega aqui, Apocalipse capítulo 5, diz que foi apresentado a ele um leão. Não chores, eis aqui o leão. Chegou, já entrou na porta. Então, o leão. Só que João vê lá no céu, certo? Que ele está lá, ele vê o quê? Um cordeiro. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é que João, ele está nessa dimensão aqui, mas ele ainda não morreu aqui, ó. Então, se João não morreu aqui na terra, então ele vai ver as coisas lá no céu, não de acordo com o que ele via na terra, porque na terra ele via realmente o cordeiro. Ok? Então, enquanto João estava no céu, ele não estava morto, irmão. O corpo dele estava na terra, ele voltou para o corpo dele. Ele foi apenas arrebatado em espírito. O que nós podemos ver é que ele poderia ver Jesus como leão só depois que ele realmente fosse glorificado em corpo. Amém? Aí ele poderia ver Jesus na forma que o anjo apresentou a ele, dizendo, eis aqui o leão da tribo de Judá. Como ele ainda não estava num corpo glorificado, exaltado, dentro dessa esfera da eternidade completa, ele voltaria à terra, então João viu ele dentro da concepção ainda, quando ele estava na terra. Embora a revelação veio como leão. E ele viu um cordeiro. Por quê? Porque ele ainda não estava nessa dimensão totalmente. Ele foi apenas receber revelação. Amém? Para notificar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Isso aqui é importante porque mostra os dois tempos. O tempo de Jesus como cordeiro e o tempo de Jesus como leão. Então, se nós, a igreja do Senhor, quando partirmos dessa terra para lá, então, com o corpo glorificado, nós o veremos já como leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Assim, meus irmãos, tudo que está escrito na profecia bíblica, que descreve as coisas que hão de acontecer dentro da eternidade, como se ela já tivesse acontecido, por isso que muitas coisas, quando nós lemos, está escrito como se fosse no passado. E a gente, sem perceber o tempo da eternidade, ok? Que para eles lá já aconteceu, para Deus já aconteceu, porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas, mas para nós ainda não aconteceu. Então mostra que muitas coisas as pessoas não entendem quando diz, e houve batalha no céu. O verbo está no passado, mas para nós ainda não aconteceu. Assim como também Daniel vai profetizar, Isaías vai profetizar o nascimento do menino, o reino do Messias, enfim, a grande tribulação, o anticristo, o reino milenial, o estado eterno, a igreja, enfim, tudo isto mostra um Deus que sabe de toda a história e que escolheu os profetas para anunciar as coisas que brevemente hão de acontecer. Amém?
Amém, meus queridos? Agora nós vamos mostrar também em Daniel. Ele também viu Jesus glorificado antes de Jesus nascer. Amém? Isto é exatamente a eternidade, meus irmãos. Porque o tempo humano é totalmente limitado em relação à eternidade. Não tem como comparar a imensurável eternidade de Deus. Então, o nosso presente, passado e futuro não cabe dentro do da eternidade. Isto é totalmente diferente as estações, os tempos, enfim, daquilo que Deus está trazendo para nós. Então a eternidade vai vir e vai abarcar o tempo dos homens. E assim, a eternidade e Deus e a igreja estarão exatamente para sempre. Amém? Tudo findará um dia, até o tempo deixará de existir. Voltando aqui para o texto de Daniel, capítulo 10, nós vamos ver isto agora. Daniel, capítulo 10, versículo de número 5. Ergui meus olhos e olhei e observei um certo homem vestido de linho, olha aí de vermelho aí, cujos lombos estavam cingidos com fino e ouro de Ufaz. Então, seu corpo também era semelhante de berilho, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpada de fogo, e os seus braços e os pés semelhantes a um bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, como voz de uma multidão. Ok? Glória a Deus. Esta foi a visão que Daniel viu, ok? Então, se Daniel viu um Cristo já exaltado, glorificado ao lado do Pai, certo? Então a gente percebe que, presta atenção, o tempo que Daniel estava, muito antes do menino nascer, profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Porque o menino vai nascer mais na frente. Então, conforme nós temos a morte de Cristo, ressurreição e também ele subindo ao céu, assunto ao céu, então Daniel, ele vê esse futuro aqui, certo? Dessa glorificação de Cristo, e ele vê antes que isso aconteça. Então ele vê nesse tempo aqui, ó, anterior. Então o dicionário Vini diz que Deus, ele antecipa os acontecimentos descritos aqui na história para revelar sua vontade, ok? Então Daniel viu um Cristo já glorificado antes dele nascer. Amém? Este é o tempo dos homens que nós estamos sujeitos, que Deus não é sujeito. Que Deus, ele pode puxar para João entrar. Lembra que João entrou no céu e Jesus ainda ia entrar no céu? Que não foi achado ninguém digno. Então, quando João entrou no céu, pensando que Jesus já estava lá, porque estava na ótica do tempo humano, e quando chegou lá não encontrou. Aí ele chorou, porque era para estar lá. Mas o tempo da eternidade é outro. Porque Deus puxou o tempo, irmão. E quando João entra lá, João vai ver a cena, amém? Da entronização de Jesus no céu. Então isto é uma maravilha, porque não é qualquer mortal que pode ver isto, irmão. Isto é uma graça indizível. Jamais se contou ao mortal. Amém? Então Deus, ele vai mostrar para João, pela sua graça, os acontecimentos que já aconteceu na terra, mas João vai ver na eternidade como se ele estivesse acontecendo. Esse é o tempo da eternidade que nós devemos crer. Então, é assim que nós vemos o tempo da eternidade em relação ao tempo humano. E as profecias também são ditas assim. Coisas profetizadas, como se já tivesse acontecido, mas para nós ainda há de acontecer. Como Daniel viu o anticristo, grande tribulação, capítulo 9, versículo 24 ao 27,
o reino milenial, todos os profetas profetizando o reino na casa de Israel. Isto mostra que Deus, ele sabe de toda a história final. E ele unge profetas e pelo Espírito ensina a sua nação, a sua igreja, as coisas que em breve hão de acontecer. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Daniel também vai tratar, certo? No capítulo 9, versículo 2, sobre os 70 anos de cativeiro. Esses 70 anos de cativeiro, meus irmãos, presta atenção aqui, ó. Jerusalém, certo? Aí para cá, Babilônia, né, onde está o Nabucodonosor, certo? E para esse lado aqui, o Egito, certo? Deus usou profeta como Jeremias, certo? Deus usou profeta como Isaías, que viveram muito tempo aqui juntos, profetizando, que Deus ia levar cativo, certo? A profecia também foi dita por Isaías, utilizando as profecias, a profecia de Jeremias está aqui, certo? Isaías 48, versículo 20, saída da Babilônia, também está no Salmo 126, o Salmo também fala sobre após o cativeiro, certo? Então nós temos lá Isaías, Jeremias, cativeiro de Judá, o juízo, né? Então, nós temos a palavra profética ali para mostrar para vocês. Mas voltando aqui. Deus havia falado que o povo deveria ser cativo para cá, para a Babilônia, certo? Mas alguns desobedeceram vindo para cá. Então esses que desobedeceram vindo aqui para o Egito, então Deus não estava com eles. Deus vai estar com eles se eles forem obedientes pela profecia de Jeremias, que o povo fosse para onde? Para a Babilônia. Mesmo na Babilônia, lá, os 70 anos de cativeiro, Deus estaria com ele. Porque aqui, quem vive de disciplina, tem garantia de vida. Glória a Deus, isso é uma revelação. Tem pessoas que são disciplinadas e eles não querem viver debaixo da disciplina. Aí eles vão para o Egito. Não é assim que acontece? E quando eles vão para o Egito, o que é que tem no Egito? Morte. Então essas pessoas que decidiram fugir da disciplina dos 70 anos de cativeiro, eles foram mortos aqui porque eles escolheram a morte. Então Egito aqui, ó, morte. Ok? Egito é morte. Então a gente percebe, irmãos, que como o Egito é morte, quem escolheu para vir para cá, ó, esse povo aqui, é um grupo que ficaram aqui, que desobedeceram ir para lá, certo? Porque Deus havia prometido, no tempo do profeta Daniel, quando ele estava lendo as escrituras e viu que Jeremias havia dito que o tempo seria 70 anos, porque aqui foi a cobrança por causa do pecado de Judá, o pecado de Israel, certo? De uma forma geral, Deus estava cobrando de uma só vez o juízo. Deus poderia muito bem dividir 10 em 10 anos essa cobrança. Mas isso aqui, irmãos, quem queria pagar uma cobrança de 10 em 10 anos, é melhor pagar 70 anos de uma vez. Porque aqui é muito sofrimento, irmão. É muito sofrimento. São 10, seria 7 cativeiros de 10. Então Deus cobrou de uma só vez por misericórdia. Vai sofrer só uma vez só. Viu? Então pronto. Então o que nós observamos é que Jeremias profetizou durante o juízo, mas não foi pego pelo juízo. Então os profetas de Deus, eles não sofrem durante o juízo. Então Jeremias, mesmo durante o cativeiro, estava liberto para profetizar. Ele só sofreu antes do juízo. Agora veja que o texto é bem claro, que aqueles que vão voltar para a terra são os que vão passar pela disciplina do Senhor e vão guardar essa disciplina como herança, como aprendizagem. Amém?
porque Deus vai limpar todo Judá, né, a tribo de Judá, de pecados, como a idolatria, por exemplo. Os judeus atualmente não são mais idólatras, ou seja, ele não adora nenhum mais outro ídolo, a não ser o único Deus verdadeiro. Ele só adora a Jeová. Então eles aprenderam na disciplina a adorar somente a Deus. Amém? Então quem guarda a disciplina, ele é liberto. Ele volta. Porque na disciplina tem vida. Então o povo que estava sendo disciplinado durante 70 anos, ele tinha vida, porque Deus garantiu a volta. O povo que escolheu o Egito não tem vida, não tem garantia de volta, vão morrer, vão ficar deixados para trás. Amém? Então disciplina é lugar de seguro de vida. Glória a Deus. Então veja a importância do cativeiro. É que Deus vai te guardar. Se é Deus que está te dizendo que você vai ser cativo e você tem que ir, então você tem que obedecer. Não precisa descer correndo, enfim, você tem que obedecer e guardar a profecia de Jeremias, que havia dito que o povo seria cativo durante 70 anos. Então, como Deus estava disciplinando, ele prometeu guardar o povo, libertar o povo, salvar o povo, e o povo ainda mais vai voltar para o seu lugar, para a sua terra. Amém? Glória a Deus. Então Deus estava com o cativeiro de Judá, limpando, eliminando a sujeira para sempre. Nunca mais serão idólatras nas terras de Israel. Glória a Deus. Você quer que eu prove? Quando o anticristo vier. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Quando o anticristo vier e fará um pacto durante 7 anos, que é uma semana de Daniel, porque não fala de 70 semanas, ali é outra coisa. Nós temos que saber separar. Então lá, aquela última semana, que ainda falta se cumprir, exatamente o cumprimento cai durante a grande tribulação de 7 anos. E ali, Israel firmará um concerto com o anticristo durante 7 anos. Então, na metade desse tempo, o anticristo vai querer ser adorado por Israel. Aí Israel disse, não adoro não. Aí vai ver perseguição. Glória a Deus. E o remanescente, que não vão adorar a besta e nem o falso profeta, nem o anticristo, esses serão guardados com as mãos da grande águia, sendo levado para o deserto. E Deus vai cuidar da mesma forma que cuidou com Moisés e o povo no Egito. Então, parece que a história está se repetindo no finalzinho do tempo. Amém? O povo no deserto sendo guardado por Deus até a vinda de Cristo nos ares, onde todo olho verá. Amém? Nós vamos continuar na sequência. Nós vamos vir para cá. Esse é o nosso zap, certo? De continuação de aula. Você pode assistir aqui, nosso DDD 85 991 28 12 60. Ok? Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.